Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Se você chegou até aqui, curioso para saber a resposta à pergunta 601, um pouquinho de paciência, eu darei a resposta no final deste episódio. Primeiro, vamos refletir sobre a comida de Jesus. João Batista, o precursor de Jesus, foi conhecido por sua alimentação estranha. Ele comia gafanhotos e mel silvestre, diz Marcos capítulo 1. Mas seus hábitos alimentares não foram motivo de rejeição pelos outros. João foi rejeitado, até executado, por causa da mensagem que ele pregava. Jesus foi rejeitado exatamente por causa de comida. Várias vezes, alguns dos judeus usaram questões sobre alimentação como motivo de questionamento ou até desculpas para rejeitar Jesus. Criticavam especialmente alguns discípulos de Jesus, quando os apóstolos pegaram espigas no campo para comerem no sábado. Os fariseus aproveitaram a oportunidade para condená-los. Marcos capítulo 2. Jesus tentou corrigir sua interpretação errada das Escrituras. E quando os apóstolos não lavaram as mãos conforme as tradições dos fariseus, estes apontaram o dedo em acusação, novamente, aos apóstolos de Jesus. Marcos capítulo 7. Em outra ocasião, o próprio Jesus foi alvo da mesma crítica, em Lucas capítulo 11. Às vezes, o problema não foi o que Jesus comia, nem como ele comia, mas com quem ele comia. Para os fariseus e escribas que se orgulhavam da sua superioridade religiosa, comer com pecadores foi um ato detestável. Quando Jesus fez isso, eles tratavam como ato escandaloso, em Mateus capítulo 9. Mas no final das contas, a comida de Jesus que levou à sua rejeição foi outra. Todos esses casos que eu acabei de citar ilustram a diferença entre o alimento de Jesus e o dos seus acusadores, mas foi numa parada em Samaria que Jesus definiu para seus apóstolos a diferença fundamental. Os apóstolos se preocupavam com a alimentação de Jesus e ele respondeu: "Uma comida tenho para comer que vós não conheceis." Os apóstolos não entendiam. Até acharam que outra pessoa tivesse dado comida para Jesus durante a ausência deles. Ele percebeu a confusão e explicou: "A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra." Pode encontrar o relato dessas conversas em João capítulo 4. Nós comemos para ficar satisfeitos, para preencher uma necessidade física. Quando passamos muito tempo sem comer, sentimos mal-estar, ansiedade, fraqueza. É extremamente raro encontrar uma pessoa em qualquer lugar do mundo que passa um dia sequer sem pensar na comida. A comida foi a maneira perfeita para Jesus ensinar uma verdade essencial para qualquer um chegar à comunhão com Deus. A única coisa que satisfazia Jesus, que enchia a sua necessidade mais profunda, foi fazer a vontade do Pai e realizar sua missão em serviço a Ele. Os judeus do Antigo Testamento cantavam sobre a única maneira de satisfazer esta mesma necessidade. Como encontramos em Salmo 42, versos 1 e 2, "Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus?" Mas quando o próprio Filho de Deus andava no meio deles, fazendo a vontade de Deus, eles não o aceitaram. Queriam moldar Jesus à imagem deles e sujeitá-lo às tradições religiosas inventadas por homens. Não conseguiam nem imaginar uma pessoa contente e satisfeita somente fazendo
a vontade de Deus. Jesus não somente se satisfazia com a vontade do Pai, ele chamou seus discípulos a serem preenchidos da mesma maneira. Uma parte da sua definição da essência do cidadão do reino de Deus vem nestas simples, mas profundas palavras em Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mas esta determinação de se satisfazer com a vontade do Pai e ensinar os outros a imitarem seu exemplo levou à rejeição e até abandono por parte das multidões que seguiam Jesus. O tema da pregação que causou forte revolta foi de se encher do caráter do Senhor, da sua própria natureza. Como Jesus disse em João 6, versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é minha carne. Jesus não falava aqui de algum efeito mágico de comer o pão ou beber o cálice que representa o seu sacrifício, como ele ordenou aos seus seguidores em outro momento. A verdade fundamental de João 6, que provocou uma reação forte dos ouvintes, foi o desafio de achar nossa satisfação exclusivamente em fazer a vontade do Senhor. Qual comida deixa você satisfeito? Vamos agora para as perguntas bíblicas. A pergunta 601. O que foi o nome da mulher de Saul, primeiro rei de Israel? Alternativas: A. Ruth, B. Raquel, C. Zípora ou D. Ainoã. A resposta certa, alternativa D. Ainoã. Como diz 1 Samuel 14, versículo 50. A mulher de Saul se chamava Ainoã, filha de Aimaas. E a nova pergunta vem do Novo Testamento. Na volta da sua terceira viagem, Paulo saiu de Filipos e encontrou vários irmãos em qual cidade da Ásia? Alternativas: A. Troade, B. Corinto, C. Tessalônica ou D. Tiatira. A resposta vem no final do próximo episódio. Acredito que todo mundo gosta de comer algumas comidas gostosas, mas essas comidas não satisfazem o desejo mais profundo do nosso coração. Qual é a comida que deixa você satisfeito? Vamos buscar preencher a nossa necessidade, buscando a comunhão com Deus e vivendo para fazer a vontade do nosso Criador. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.